Quando você pensa qual é a melhor universidade do mundo, o que vem na sua mente? Se eu tô certo, você deve ter pensado em Harvard. Não à toa. Eu não estou dizendo exatamente que é a universidade que tem o maior número de alunos, que mais investe em pesquisa exatamente, ou que tem mais publicações, ou que tem mais... Não estou falando de números exatamente, mas estou falando de percepção. A nossa percepção. Universidade top of mind no mundo inteiro, ou seja, a que mais vem na cabeça de todo mundo, é Harvard. Mas Harvard não atingiu esse grande feito, porque fez um post engraçadinho no LinkedIn. Conseguiu isso porque faz mais de 400 anos que a instituição vem construindo a sua história, construindo a sua presença em diferentes épocas, em diferentes canais, para diferentes contextos, construindo a sua autoridade para que então ela chegasse na mente de todos nós, no mundo inteiro, como a maior universidade do planeta. Harvard nasceu em 1636. Presta atenção nessa data. 1636. São mais de 100 anos antes da independência dos Estados Unidos. A universidade nasce e logo depois ela assume esse nome de Harvard em homenagem a um pastor que doou grande parte da sua biblioteca pessoal e também da sua fortuna. Era um pastor calvinista que doa ali muito dinheiro para a universidade e acaba então assinando o nome da universidade, de Harvard, que é o sobrenome dele. E aí ela nasce com essa ideia, com essa identidade de fomentar conhecimento em excelência. Logo quando ela nasce, ela tem esse propósito de fomentar conhecimento, educação, numa colônia até então, mas num nível de excelência, 100 anos antes do nascimento dos Estados Unidos de forma oficial. E aqui tem um modelo interessante que depois vai reverberar em todos os Estados Unidos, que são de universidades privadas investirem em pesquisa e excelência de ensino. Porque não se tratava ali de criar uma universidade que fosse um grande negócio, que pudesse ser multiplicada e ter campos em vários pontos dos Estados Unidos. E não se tratava de um negócio exatamente. Se tratava de fato, criar um legado histórico de excelência. E aqui tem uma lição importante de uma universidade privada, mas com fins educacionais de fato. Aqui é uma grande lição há mais de 400 anos que nasce com Harvard. Tenta entender o contexto desse momento aqui. Existiam muitos ingleses que estavam vivendo nos Estados Unidos, muitos ingleses que estavam no continente americano, mas que sentiam falta de ensino de qualidade. Harvard nasce justamente com esse DNA, de trazer ali para uma colônia um alto nível de excelência no ensino da principal elite que existia até então. Já no século XIX, algum tempo depois do nascimento, Harvard começa então a se diferenciar não só no ensino, mas também na pesquisa. Começa a investir fortemente em criação de laboratórios na área de medicina, na área do direito, foi fomentando várias áreas distintas do conhecimento, mas aí não mais só no ensino, mas principalmente na pesquisa. E em pouco tempo ela se tornou uma grande referência do lado de cá do oceano, já que até então os principais modelos de ensino superior eram europeus. Então do lado de cá do oceano a gente começa a ver ali nascer uma grande referência que foi então despontando até chegar nos dias de hoje. Já no século XX foi se destacando porque grandes personalidades estudaram ali. Então a gente vai ter ali mais de 160 vencedores do Prêmio Nobel, tanto da paz, como da física, como da ciência de forma geral. Então, de fato, se tornou um celeiro do conhecimento no mundo inteiro. Mais do que isso, para os próprios norte-americanos, ela vai se destacando porque alguns presidentes nascem ali. Desde Franklin Roosevelt, John Kennedy e Barack Obama, alguém aí talvez mais conhecido de nós contemporâneos. Essa autoridade foi tão forte, tão grande que ela foi construindo, que além dela formar presidentes, chegou recentemente num patamar de poder até bater de frente com algumas políticas públicas dos Estados Unidos, inclusive de alguns presidentes. Então, ou seja, ela tem autoridade, ela tem lastro, tem história, tem referencial para de fato falar e ser ouvida por quem mais importa. E não é só prestígio acadêmico. Harvard também chegou ali num nível de marca cultural. Então, assim, a pessoa tem sucesso, a pessoa que quem fez Harvard, ou seja, esse nível de excelência. E aí você vai ver isso muito presente em marcas de, por exemplo, de obras de cultura pop mesmo. Então você vai ver séries, vai ver filmes, vai ver livros, ou seja, assim tem uma história, e Harvard é o centro de excelência onde tudo isso acontece. Por exemplo, a gente pensar em filmes, tem aquele filme Gênio Indomável, tem aquele filme Divertido, Legalmente Loira. O filme A Rede Social mostra como o Facebook nasce dentro de Harvard, e justamente porque nasce ali, ele se expande como uma grande vitrine
para o mundo inteiro. E muitas outras obras que a gente poderia mencionar aqui. Mas veja, a cultura, aquilo que acontece em Harvard, serve ali como um grande exemplo para outras universidades no mundo. Seu brasão, as suas cores, a forma como a marca de Harvard é exposta, as fraternidades que existem ali, ou seja, vai criando ali um desejo, um jeito de ser que outras universidades vão copiando, nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo. Já agora, no nosso século XXI, apesar de ser uma universidade bastante tradicional, ela também foi despontando como um centro de excelência na criação de conteúdos em meios digitais. Inclusive, grande parte das plataformas de Harvard são compartilhadas, às vezes, gratuitamente para pessoas que estão distantes, mas possam ter acesso a algum nível de excelência, alguma parte, uma pequena parte dessa universidade que possa ser reverberada e estendida ali para outros cantos do mundo. Então, Harvard ali é uma primeira referência de compartilhamento de conhecimento ao longo do mundo. E apesar ali de ter sua presença em muitas plataformas, em multiplataformas, de forma ostensiva na cultura pop, sempre ligada à excelência. Você não consegue pensar nessa marca Harvard sem considerar também que é o que há de... é o Pelé dos Pelés, ou seja, é a principal marca quando eu penso naquela categoria. E é engraçado isso porque você pensar em Harvard, na sua presença, uma instituição centenária, com a sua presença offline, mas também no digital, quando a gente pensa em evolução das IAs. ChatGPT, o Gemini, o Copilot, se você pesquisar ali, universidade principal referência de universidade no mundo. Harvard sempre vai ser mencionada num patamar como este. É a grande referência das universidades no planeta inteiro. O que a gente aprende com Harvard? Você não precisa ter 400 anos de existência para você ser relevante na sua área de atuação. Você pode construir a sua autoridade, essa presença omnichannel, mas usando para isso formas mais estratégicas, entendendo quem é o seu público, a sua persona, e aparecer ostensivamente, de forma relevante, de forma digital, para quando a pessoa fizer a pergunta certa, você ser o primeiro da lista. De forma que, depois de algum tempo, se ela tiver que fazer alguma escolha, vai ser inevitável escolher você, a sua marca, a sua empresa, como alguém que vai solucionar os problemas dela. E é isso que a Index faz. Te ajuda a ser essa marca inevitável, presente em diferentes plataformas, quando o seu cliente perguntar por você.